Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa conversa sobre o idoso e a epidemia que nós estamos vivendo. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Roberto Chiara Filho, eu sou médico, especialista em clínica médica, popularmente conhecido como clínico geral, e também tenho a especialidade de urgência e emergência. Hoje nós vamos estar aqui conversando sobre algumas dicas e orientações sobre o acompanhamento, o idoso, quem cuida de idoso, quem convive com idoso e quem no futuro vai ser um idoso, né? Nós vamos ter também a psicóloga, que depois vai se apresentar, que é a Bruna, e a nossa nutricionista, que está junto aqui com a gente hoje, a Tainara, que também vai se apresentar pessoalmente as duas. Então, vamos falar sobre a parte médica propriamente dito, né? Apesar das três coisas estarem extremamente envolvidas, tanto a parte nutricional como a parte psicológica do idoso, ainda mais na situação que a gente tem vivido hoje, que é a famosa quarentena, o fique em casa, e, consequentemente, a classe, vamos dizer assim, etária mais afetada foi o idoso, que é o de maior risco, e também as crianças, mas as crianças são de menor risco para a doença. O idoso, normalmente, ele já tem uma situação limitada de atividade, né? Em poucos anos, a classificação de idoso deve mudar, já está sendo estudado. Hoje a gente considera a terceira idade, ou idoso, né, acima de 65 anos, alguns classificam como 60, mas nós já temos no próprio Brasil a evidência de que pessoas com 65 anos, 70 anos, não são idosas. São pessoas que estão em plena atividade. A gente vê lá a nossa clínica, a Clínica Peter Pan, onde nós somos lá, dos 4 médicos, 3 já passaram tranquilamente dos 60, um já está beirando os 70 anos, e todos nós estamos em plena atividade. Então, em poucos anos, acredito que 5 a 10 anos, essa classificação deva mudar, e o idoso realmente seja aquela pessoa acima dos 80 anos. Teremos uma terceira faixa etária, que seria dos 60 aos 80, e dos 80, sim. Uma pergunta que eu recebi de uma paciente ontem no consultório: então, isso quer dizer que a gente vai ter que trabalhar até os 80 anos? Não. A gente vai poder trabalhar, e se quiser trabalhar, trabalhar. Porque qual é a dificuldade hoje? Aquele idoso que sai do mercado do trabalho, vamos botar 65 anos, mas ele está em plena atividade, porque ele perdeu a sua característica, foi demitido, ou ele se aposentou, para ele se recolocar, ele tem muita dificuldade, em função da sua idade, né? Então, consequentemente, ele acaba tendo uma mudança de hábito, muitas vezes drástica, né? E é dificuldade. Então, não quer dizer que eu vou ter que me aposentar com 80. Não, eu vou ter a capacidade física e mental de trabalhar até 80. Bom, falando isso, vamos passar para aquele cuidado, né, principalmente domiciliar. Uma coisa muito importante, que muito pouco se fala no cuidado do idoso, que é importante para os idosos e para, principalmente, familiares e cuidadores, é a iluminação do ambiente, né? Nós médicos, e muitas pessoas sabem, que após os 40 anos, a nossa visão começa a perder qualidade, né? Nós começamos a ter a síndrome do braço curto, que é a hipermetropia, começamos a ter dificuldade de visão, isso é natural, e após os 65 anos, isso fica bem mais evidente, tanto a visão como a audição. Então, eu principalmente que atendo pacientes a domicílio, né, vejo que muitas vezes eu chego em casas, apartamentos, durante o dia, às vezes dias como hoje, extremamente claros, com sol, as casas na penumbra ou até mesmo escuras. Isso é uma armadilha gigantesca para o idoso. Então, durante o dia, a residência do idoso ela tem que estar muito bem iluminada. Mas eu tenho medo de assalto. Coloquem grades nas janelas, nas portas, mas não deixem de ter a luminosidade natural e, além disso, a ventilação natural, né? Ou seja, para que essa casa tenha uma melhor qualidade do seu ar e do ambiente. À noite, aí mesmo que se torna mais difícil. É muito comum as pessoas deixarem apenas uma luz, vamos economizar energia, vamos economizar luz. Tudo bem, isso tem que ser feito. Mas quem tem idoso em casa, e muitas vezes idosos que têm dificuldade de locomoção, essa residência tem que ser muito bem iluminada, até o horário que o idoso vai se recolher para dormir. E mesmo após isso, nós sabemos que os idosos são um pouquinho teimosos, às vezes gostam de levantar para ir no banheiro sem chamar ninguém, né? Então é importante que no trajeto
Se não é uma suíte, ou seja, um quarto com banheiro, que ele tenha que ter um trajeto, esse trajeto fique iluminado durante a noite, desde que não prejudique a iluminação do quarto para ele dormir também, mas tem que ter uma iluminação. Senão o risco de um acidente, de um trauma, aumenta muito, certo? Então, trabalhar sobre a luminosidade natural e sobre a luminosidade artificial à noite, ou mesmo em dias em que esteja muito inverno, que muita chuva, muita umidade, os dias são mais escuros, também, né? Sempre procurar fazer uma luminosidade com lâmpadas brancas. Hoje eu acho que não acredito que ainda tenha mais lâmpadas amarelas, acredito eu que não, mas talvez no interior ainda tenha em algum local, mas procurar lâmpadas que deixem o ambiente claro, sem muita sombra. Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa muito importante, se fala muito em cuidados com tapetes, né? Isso já está muito batido, vamos cuidar, tapetes, panos no chão, mas tem duas coisas muito importantes, né? Que se o idoso ele tem um desequilíbrio e ele está lúcido, a tendência dele é tentar se segurar em alguma coisa, uma cadeira, uma estante, uma mesa, um sofá. Então, se essas estruturas móveis não têm protetores, ou elas são de ponta fina, como são muitas vezes mesas, estantes, cadeiras, as pessoas da casa devem providenciar proteção, borracha, alguma coisa nesse sentido. E evitar ao máximo que tenham em cima dessas estantes, dessas mesas, objetos pérfuro-cortantes ou quebrantes, tipo um vaso de vidro, né, porcelana, essas coisas que muitas vezes ele pode, na queda, não ter o trauma, mas no se apoiar, né, ele pode se apoiar e ter uma lesão por esses objetos. E a segunda parte é aquela parte em que o idoso perde a consciência, ele tem uma síncope, ou ele tem, não perde, mas tem uma lipotímia, ou, como diz, um desmaio simples, e aí ele vai cair em queda livre, certo? Se esses objetos estiverem ali, ou as pontas forem pontiagudas, a tendência do trauma é ser muito mais grave. Então, não só com tapetes, mas também os cuidados com os objetos e com os móveis, principalmente os do quarto, que é onde ele pode se levantar à noite e não ter o equilíbrio suficiente, e principalmente em cozinha, aonde pode muitas vezes cair uma gota d'água, uma gota de óleo, e ele não perceber isso e perder o equilíbrio em função disso. Terceiro ponto importante, o calçado do idoso, né? O idoso, ele não deve usar, em hipótese alguma, calçados abertos. Sandália de dedo, essas pantufas que só tem na frente e não tem proteção atrás. O que se recomenda? Se ele é um idoso que vai ficar a maior parte do tempo em casa, que ele use uma pantufa, é agradável, né? Não comprime os pés, se ele tiver varizes ou edema. E se for um calçado, que seja um calçado flexível, né? Que não aperte os pés e muito menos o tornozelo do idoso para não dificultar a circulação. Por quê? Porque os calçados abertos, eles têm duas situações. Eles podem ou travar ou deslizar com facilidade. E nas duas situações, o idoso pode ter uma queda e vir a ter um trauma, e muitas vezes grave. Outra coisa importante também, que isso tem sido muito difundido, né, e trabalhado para o idoso nos últimos anos, que é a atividade física, né? Eu lembro do tempo do meu avô e da minha avó, né, depois que se aposentaram, mal iam ao supermercado, na igreja, mas a atividade física era proibido, né? O idoso não pode, o risco de cair, de se machucar, de ter uma lesão. Não. Hoje, a atividade física é fundamental para duas situações. Primeiro, para a parte propriamente dita orgânica, física, para melhorar toda essa parte de circulação, de respiração, fortalecimento de musculatura, melhoria de articulação para idosos que têm artrose, que têm doenças, outras doenças reumatológicas. Mas está comprovado também que o exercício melhora muito a função cognitiva, né? Ou seja, o idoso que tem uma atividade física, ele tem mais capacidade de memorização, de reconhecimento das coisas. Por quê? Nós temos, a medicina estuda muito isso,
O idoso, após os seus 70 anos, ele começa a ter uma coisa chamada amnésia anterógrada. O que é isso? Ele começa a ter dificuldade de memorizar coisas recentes, mas tem a facilidade de lembrar de coisas antigas. Por que isso? Isso não é considerado, teoricamente, uma doença. O nosso cérebro, a partir do momento que a gente vai envelhecendo, ele começa a involuir. Então, o peso dele com 20 anos de idade não vai ser o mesmo peso com 80 anos, 70 anos. E, consequentemente, a capacidade de armazenamento dele, certo? Vai diminuindo. Então, nós não somos especificamente como um computador que a gente vai lá, deleta uma série de coisas, como se diz, limpa a caixa e começa a receber novas mensagens. Infelizmente, nós não temos como fazer isso. Então, a nossa capacidade de memorização automaticamente vai diminuindo. O que a pessoa não pode ter, que a família tem que estar atento, é quando o paciente começa a desenvolver demência. Ou seja, ele começa a ter uma amnésia, mas de coisas que ele não pode esquecer, como o nome do filho, o nome da irmã, o nome da rua que mora, né, a sua idade, a data de nascimento. Ele pode até esquecer, depois lembrar, mas não pode apagar da memória. Aí ele pode estar desenvolvendo ou uma demência senil, que também não é raro, ou pode desenvolver uma doença muito mais grave, que hoje é a mais conhecida de todas, é o Alzheimer. Mas ele pode ter doença de Pick, outras demências que estão aí, que são menos diagnosticadas e menos tratadas. Então, o exercício é fundamental para as duas coisas, certo? Para a mente e para o corpo. E, por último, eu deixei para falar sobre o mais importante, né? Vou mexer um pouquinho aqui com a Tainara, mas não vou entrar na alimentação, mas vou entrar também numa área dela, que é a hidratação, certo? As pessoas têm uma ideia de que hidratação é simplesmente tomar líquido. Não. O que hidrata o corpo é água. O restante pode ser tomado, mas de maneira pequena ou moderada. Vou dar um exemplo, que é saudável, que a gente recomenda, mas que não pode ser tomado em grande quantidade. Suco natural. Então, se você tomar 1 litro de suco natural por dia e não tomar água suficiente, você vai desidratar. Mas por quê? Porque o suco, ele entra já com uma forma de glicose. E a glicose em excesso, ela tira a água da célula. Que é o que acontece com o diabético. O diabético, quando a glicose está alta, ele sente sede, boca seca, né? Porque essa água está sendo tirada. E nós, adultos, o idoso um pouquinho menos, nós temos aproximadamente 60% e 70% do nosso corpo é água. Então, muitas vezes, o idoso está tonto, está fraco, está cansado, está desanimado, está sonolento, está irritado. Por quê? Porque ele está doente, porque ele está deprimido, porque ele está... aí entra na área da Bruna, né? Porque ele está ansioso, porque ele está triste. Ele até pode estar tudo isso, mas na grande maioria das vezes ele está desidratado. É a mesma coisa que uma criança. O idoso e a criança, eles desidratam com a maior facilidade. De um dia para o outro, eles podem estar extremamente desidratados. E algumas vezes tem que ir para o hospital para fazer uma hidratação parenteral, ou seja, na veia, só via oral não é o suficiente, dependendo muito do estado de saúde dele. Então, a hidratação, o líquido, né, é fundamental. E ele deve ser tomado de maneira parcimoniosa, não de uma maneira única. Então, ele acorda às 7 e dorme às 10, das 7 às 8 da noite é quando ele vai tomar essa água. E essa água está caracterizada principalmente entre o peso e a altura. Vamos supor, 1,70 m, 75 quilos, aproximadamente 2 litros. O que a gente vai saber se está ideal ou não? Se ele não tiver sede, não tiver boca seca, e o seu xixi durante o dia estiver amarelo claro, ele está hidratado. Agora, se ele tiver sede, boca seca, ou se o xixi estiver escuro, desde que não tenha infecção urinária ou não comeu nada que altere a cor, esse paciente, essa pessoa idosa, está desidratada. E numa época como agora, em que a gente está com a temperatura aumentada, isso vai ser muito mais rápido. Então, de trás para frente, eu comecei, né? Deixei por último, porque a hidratação é fundamental. Ele pode tomar chá? Pode. Ele pode tomar leite? Pode. Ele pode tomar suco natural? Pode. Ele pode tomar água de coco? Pode. O que a gente pede para evitar é refrigerante, suco artificial, bebida alcoólica, excesso de café, ou chás que tem muita cafeína, como chá mate,
chá preto, chá verde, chimarrão, né? Não se proíbe, mas não pode predominar. Então, reforçando para encerrar, o principal de todos os cuidados para o idoso, e principalmente agora, nessa época que começa o aquecimento, é a hidratação. Então, a gente vai procurar daqui para frente fazer para vocês de ponto a ponto, né? Sempre 2, 3 profissionais de uma equipe multiprofissional para falar dos mais variados temas. Vamos procurar fazer inicialmente isso uma vez por mês. Se houver realmente uma participação e as pessoas tenham realmente interesse, a gente pode até fazer com mais frequência. Mas no momento a gente vai partir para uma vez por mês. Podemos ser os mesmos profissionais, outros profissionais. A gente vai trabalhando, nossa equipe tem vários profissionais e nós vamos trazer informações que eu acho que podem ajudar no bem-estar social e de saúde de vocês todos que nos acompanham, dos nossos pacientes, dos nossos amigos e dos nossos familiares. No final, a gente vai deixar 15 minutos para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, como é ao vivo, a gente vai dar essa oportunidade. Obrigado pela oportunidade de nos assistir. Passamos agora para a Tainara, né? Para a Bruna, né? Para a Bruna. Vamos lá, Bruna. Bom, boa noite, meu nome é Bruna, sou psicóloga clínica, especializada em terapia cognitivo-comportamental, e apesar de os idosos acabarem não sendo tão frequentes no atendimento clínico, não procurarem com tanta frequência, é importante que a gente fale desse tema, principalmente para os cuidadores, para os profissionais que atendem essas pessoas, né? Exatamente como o Dr. Carlos colocou, com o avançar da idade, com o avanço progressivo da idade, do tempo, os idosos, eles acabam mudando muito a vida, o estilo de vida, mesmo que com 60, 65, 70 anos, né? Então, já são caracterizados como idosos, apesar de ter uma vida funcional muito ativa, né? Muitas vezes estão trabalhando, estão com atividades laborais, estão participando de atividades físicas, de grupos sociais, lazer, viajando, enfim. Estima-se que em poucos anos, no Brasil, nós teremos uma população muito idosa. Nós já temos, mas talvez seja a maioria, né? Então, é importante que a gente fale desses idosos. Considerando esse avanço da idade, e junto com essa idade, as perdas que acontecem, então, dos 60, 70 anos, está se desvencilhando das atividades laborais, está aparecendo a aposentadoria, muitas vezes, né, já tem a perda de um cônjuge, ou então não existe esse cônjuge, esse companheiro, companheira, os filhos saíram de casa, ou estão saindo de casa, estão construindo uma vida, as perdas são muito impactantes para esse idoso, né? Eu costumo dividir a terceira idade em pelo menos mais duas fases, né? Então, nós temos o idoso que é muito funcional, que ainda está trabalhando, que ainda está participando de muitas atividades, e o idoso ali, a partir dos 80, 90 anos, que ele já depende de muitos cuidados, né? Então, se a gente parar para falar dos idosos de 60, 70 anos, até março, eles estavam vivendo uma vida normal, né? Eles estavam fazendo atividade física, eles estavam entrando em contato com grupos de amigos, eles estavam viajando, eles estavam fazendo muitas coisas. E, literalmente, da noite para o dia, eles tiveram que parar, né? Eles pararam com todas as atividades. E isso tem um impacto cognitivo, um impacto emocional muito significativo. Então, vamos imaginar a nossa situação, né? Nós, jovens, tivemos que parar as nossas vidas também, a gente não pôde sair, a gente não pôde se divertir, mas com o passar de alguns dias nós voltamos ao trabalho. Então, por mais que as nossas interações sejam mais precárias, nós temos atividade laboral, a gente encontra os colegas de trabalho, a gente encontra clientes, amigos, enfim, mesmo que, sei lá, das 8 às 6 da tarde, né? Agora vamos pensar um idoso que até março tinha a mesma atividade, tinha as mesmas funções, e ele teve que ficar isolado em casa, porque participava do tal grupo de risco, né? Então, ele teve que abrir mão, sim, de muita coisa da vida dele. Então, se a gente parar para pensar nas perdas que esse idoso teve, elas são muito significativas e elas têm um impacto emocional muito grande. A gente costuma falar que os fatores, os impactos, eles são proporcionalmente de acordo com o grau de vulnerabilidade. E os idosos participam de um grau de vulnerabilidade dentro da pandemia muito grande. Se a gente pensar
que o idoso, ele já tem essas perdas. Como o Dr. Carlos falou, ele já vai ter uma função biológica um pouco diferente, né? Ele pode ter algumas perdas neurológicas mais significativas com a mudança dos comportamentos. Então, é importante que a gente pense também na rotina, né? Um idoso, ele não vai apresentar a mesma depressão que um jovem. Os principais sintomas de uma depressão, por exemplo, de um jovem, é a tristeza, é a apatia, é a melancolia, é o retraimento, é não participar de atividades de lazer, é não participar mais de atividades físicas, é não ter prazer na vida. Um idoso não. Um idoso não vai apresentar esses sintomas. Ele vai apresentar um pouco mais de irritabilidade, um pouco de alteração de insônia, apetite, sonolência diurna, noturna, uns pensamentos negativos mais ruminantes, uma ansiedade excessiva, uma teimosia, né? Então, ele não vai aparentar estar triste, mas ele vai estar mais quieto, ele vai aparentar ter mais dores no corpo, uma dificuldade de locomoção. Agora, se a gente une todos esses fatores com um idoso que está isolado, um idoso que está dentro de casa e que não pode sair, e que não pode fazer atividade física, e que não pode ter contato social, a percepção desses sintomas acaba ficando muito mais precária, muito mais deficiente. Porque a pessoa que está ali com o idoso, ela vai precisar perceber esses sintomas e ainda ter uma certa empatia e entender que esses sintomas são decorrentes do momento, mas também podem ser um problema um pouco maior. Dentro de uma situação de caos, como essa pandemia, é natural que a gente fique em estado de alerta, que a gente fique mais antenado, que a gente queira saber mais, que a gente fique com medo, com um pouco mais de apreensão, com um pouco mais até de ansiedade em relação ao futuro. Agora, a gente não pode perder o limite entre essas preocupações com sintomas físicos, que aí o idoso vai apresentar, né? Então, quando o idoso começa a apresentar aqueles sintomas em que ele realmente não quer mais fazer atividades que ele fazia normalmente, que ele não quer mais encontrar ou ver, conversar com os familiares, são sinais de alerta. Hoje mesmo, numa conversa com uma paciente, ela tem quase 70 anos, e ela veio comigo após essa pandemia, ela me falou que ela fazia atividade física, ela encontrava os filhos, ela cuidava dos netos, e hoje ela não pode mais fazer nada disso, né? Hoje ela não pode mais ir para as aulas de pilates, hidroginástica que ela fazia antes, hoje ela não pode mais visitar os filhos, porque os filhos não querem que ela fique andando na rua, ela não pode mais participar dos eventos sociais, que ela tinha grupos aí de amigas. Então, tá, ela parou de fazer todas essas atividades. Ela está necessariamente com uma depressão? Não sabemos, mas é um sinal de alerta. É importante a gente verificar. E tem a outra fase ali que eu considero que são dos idosos mais dependentes, a partir dos 80, 90 anos, ou até com algum impacto mais físico, alguma demência, alguma dificuldade psicológica. São os idosos que nem sempre entendem a dificuldade dessa pandemia, não entendem o distanciamento social, né? Muitas vezes eles não entendem o uso da máscara. Numa conversa com uma amiga, ela tem uma avó, que a avó mora numa casa de repouso. E ela me contou que era muito difícil porque a avó não entendia o porquê de só ir uma vez por semana visitá-la, e também não entendia por que ela não podia sair da casa de repouso e visitar os familiares. Ela esquecia, justamente por causa de uma característica dos idosos, como o Dr. Carlos falou, ela tinha uma perda de memória recente. Então, hoje, os familiares explicavam para ela a questão da pandemia, das dificuldades, do distanciamento social, mas dias depois ela ficava com um sentimento, ela ficava com a saudade, ela ficava com a sensação de abandono, com a ideia de que ninguém amava, ninguém valorizava a vida dela, né? Então, é complicado, são situações diferentes, porque são características muito diferentes. Um idoso de 80 anos, ele está muito dependente, ele está precisando que essas pessoas supram algumas necessidades. E se essas pessoas não podem fazer isso,
ele vai se sentir numa situação mais vulnerável ainda, numa situação de abandono, numa situação de desamparo, o que não é verdade, que é justamente o contrário, né? Então, o distanciamento social, ele não pode ser confundido com o abandono afetivo. A gente costuma usar o termo, né, isolamento social, mas nós não podemos viver em isolamento social. A nossa constituição é social, né, então a gente não consegue. E hoje, graças à tecnologia, a gente consegue interagir, a gente consegue ter contato, encontrar as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, sem ter esse contato físico, que é importante, mas ao mesmo tempo hoje não é possível para alguns grupos de pessoas, né? O idoso, por exemplo, é importante que ele tenha esse contato de uma forma um pouco mais evidente, de uma forma um pouco mais prática, né? Então, se os familiares, por exemplo, puderem ligar mais, mandar mais mensagem, fazer chamadas de vídeo, de áudio, o idoso acaba entendendo, acaba se acostumando com essa nova realidade e ele não assimila isso como um abandono. Ele entende que os familiares estão trabalhando, que os familiares não conseguem visitá-lo, mas ao mesmo tempo estão presentes, continuam ali, presentes, participando da vida do dia a dia. Outras recomendações que a gente acaba dando, que é não perder as atividades que o idoso fazia, apesar de ele não fazer mais de forma física. Então, aquele idoso que fazia compras no mercado, ele pode não ir no mercado, mas ele pode fazer lista de compras, ele pode ir na geladeira e ver o que está faltando, ele pode enviar uma mensagem descrevendo o que ele precisa. Aposentadoria, pegar ou sacar a aposentadoria, né? O idoso, ele pode, então, entender qual é o dia, qual é o horário que é melhor para entregar o cartão, para entregar, pedir o dinheiro, entender quanto que ele precisa. São atividades que para a gente parecem muito simples, mas que deixam o idoso, primeiro, muito participativo na vida dele, com a rotina, com a sensação de controle, e em segundo lugar, com a cognição um pouco mais ativa também. Então, ele lembrar do que falta em casa, dele lembrar da senha do banco, dele lembrar do valor que ele precisa receber, das contas que ele precisa pagar, é extremamente funcional. Junto com outras práticas, a gente também precisa reforçar todas essas experiências. Então, perguntar, né, como que esse idoso viveu em outras situações. Ele já deve ter passado por várias outras situações muito parecidas. Aqui em consultório, eu acabo comparando com a tragédia de 2008, em Blumenau, em que a gente teve uma mudança, assim, de vida por semanas, mas a gente teve. Então, como que esse idoso encarou tudo isso? E eles vão falar que, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Bom, então como que a gente pode fazer? Eu preciso da sua experiência, eu preciso do seu exemplo, da sua ajuda. E trazer ele um pouco mais para essa realidade mostra o quanto ele é importante, o quanto ele ainda é participativo na vida dos familiares, dos cuidadores. E uma principal recomendação emocional cognitiva, que é o evitar o excesso de informações. Então, não só os idosos, mas o quanto mais a gente entende quantos casos novos, quantos mortos, quantas pessoas, qual é a lotação da UTI, quantas pessoas, quais são as características, isso faz com que o idoso fique mais preocupado e ainda mais com a sensação de falta de controle. E aí não é funcional, não é saudável, né? Então, diminuir o acesso às informações, diminuir o acesso a esse tipo de informação que gera mais medo, mais frustração. É importante também que o idoso entenda o quanto ele é importante. Não existe outra forma de viver muito que não envelhecer, né? E envelhecer não significa adoecer, mesmo dentro de uma pandemia. A pandemia, ela impactou os idosos não por serem infectados, também, né? Mas não só por serem infectados, mas também por esse distanciamento da família, distanciamento dos amigos, das atividades. Proporcionar para o idoso a vida dele normalmente é importante, é extremamente importante para o bem-estar social, o bem-estar psíquico dele. Bom, vou passar a bola aí para a Tainara, porque a próxima orientação, recomendação que eu costumo dar é em questão do sedentarismo, da alimentação, né? A Tainara vai explicar isso melhor, mas manter esse controle, manter essa vida social é importante, mas a saúde do idoso é extremamente importante também, a saúde física. E aí a gente vai precisar da alimentação, da atividade física, que eu acho que a Tainara explica um pouquinho melhor.
Maravilha. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Tainara Siqueira, sou nutricionista. Eu atendo, então, né, em nutrição clínica, atendo gestantes, adultos, idosos, adolescentes. No consultório, a gente pega muitas demandas, então, muitas vezes é relacionado ao nutricionista somente com emagrecimento, mas nós pegamos muitas demandas de patologia, seja diabéticos, hipertensos, cardiopatas, enfim, diversas questões que a gente pode estar trabalhando ali, doenças inflamatórias intestinais, gástricas e por aí vai. Então, fiquei muito feliz com esse convite de falar sobre esse tema tão importante e tão presente, né, na nossa vida de todo mundo, e nós percebemos muito, mesmo nos pacientes idosos, né, que eu posso perceber na clínica, o quanto afetou ainda mais a vida deles, né. Eu tenho essa experiência na clínica, então, muitos deles, né, tiveram dificuldades muito grandes na adaptação. Então, pelo fato, né, dos idosos serem um grupo de risco, serem apontados como grupo de risco para complicações para o Covid-19, o isolamento e os cuidados foram muito mais rígidos, então, nesse grupo, e a gente, em questões de interferências, a gente conseguiu perceber, né, como afetou o sistema nervoso, gerando muitas vezes muito mais ansiedade, tristeza, dificuldade, então, da adaptação com a nova rotina, e diante da questão nutricional, alimentar, que a gente vê no consultório, a gente consegue perceber que em muitas pessoas notou-se um aumento de peso muito grande, né, por conta do sedentarismo que gerou nessa fase. A alimentação muitas vezes fica desregrada por conta até mesmo, né, de reflexos da ansiedade, né? A ansiedade, ela pode refletir sim na parte da alimentação, dificultando muitas vezes também por questões de que a compra, né, a aquisição dos insumos para preparação dos alimentos também ficou muito mais limitado. O sedentarismo, o isolamento, são tantos desafios que, se a gente for pensar para o idoso, quanto isso realmente teve um afeto nem só cognitivo, né, emocional, mas também na parte da adaptação da rotina, né, e nós, como profissionais de saúde, a gente está aqui também para tentar, né, fazer com que as pessoas pisem um pouquinho no freio, que a gente consiga entender onde a gente está, onde a gente quer chegar, antes que isso tudo vire uma bola de neve muito grande, por mais que já virou para muitas pessoas, né? E sobre a questão da alimentação saudável, ainda mais em tempo de pandemia, é muito essencial falar sobre isso, né, tanto pelas comorbidades associadas, que muitas vezes em alguns idosos a gente consegue encontrar, seja então cardiopatias, diabetes, resistência à insulina, hipertensão, obesidade, assim como, então, se a gente for considerar a parte, então, de ansiedade e depressão dos idosos. No consultório, a gente consegue perceber o quanto, né, nós encontramos idosos que tiveram a rotina completamente bagunçada, tiveram que ficar completamente isolados em casa, e muitas vezes o reflexo é comer demais ou ficar sem apetite, né? Então, são questões que precisam ser mencionadas, que precisam ser valorizadas também. A alimentação saudável, então, é importante tanto para manutenção quanto para recuperação de saúde em todas as fases da vida. E comer alimentos variados em quantidades adequadas, né, é muito importante para a gente conseguir, então, ter saúde, tanto a parte, né, de alimentação e nutrição, a parte nutricional também. E a gente consegue ver, né, o quanto a alimentação inadequada, menos atividade física, pode levar muitas vezes a perdas, então, de massa muscular, perdas de força do idoso, muitas vezes um atraso cognitivo também. Então, mais um motivo para que os cuidados sejam redobrados, né? Então, acho que é a fase em que os idosos precisam se olhar com carinho, não só os idosos, mas também os cuidadores, os filhos, os netos, olhar para o idoso de uma forma um pouco mais humanizada, né? Pedindo, tentando ajudar, porque realmente teve afetou de formas, né, bem grandes nessa questão. E a pergunta é a seguinte, né? Como a gente consegue, então, manter uma boa alimentação em meio a tantos desafios nessa fase de isolamento, ou até mesmo somente considerando a fase, né, da melhor idade, do envelhecimento, enfim. E eu sempre digo que é muito importante a gente tentar manter o autocontrole. Falar pode parecer muito fácil, mas muitas vezes a gente perde o controle na parte da alimentação
e às vezes a gente vai e a gente, né, acaba descontando na alimentação, seja por alimentos industrializados, guloseimas de maneira geral, frituras, os alimentos que muitas vezes proporcionam um prazer momentâneo, né, por toda a questão, então, do açúcar em excesso, da gordura em excesso, do sal em excesso, que são realçadores de sabores, que no momento pode até dar uma sensação de prazer, de alívio, né, mas que é passageira, né? Em questões de minutos a gente já baixa isso e muitas vezes vem a culpa. Então, ter esse autocontrole é essencial para a gente conseguir, né? Manter uma rotina alimentar é muito importante e a gente só consegue ter uma rotina, então, um horário de tomar café, um horário de um pequeno lanche, um horário do almoço, dos lanchinhos, do jantar, se a gente consegue ter organização dos nossos horários e também da rotina das refeições, né? Essa organização é essencial. Então, né, aos idosos a gente sempre orienta que façam os cardápios, que façam uma anotação, então, né, de um planejamento, né, de quais refeições serão feitas naquela semana. Isso vai otimizar as compras no mercado, já que a limitação existe, sim, né, de evitar estar indo no mercado. Então, faz uma lista, né, quais alimentos eu vou comer no meu almoço, quais alimentos eu vou ter no meu café da manhã, no meu jantar, e assim a gente começa a ter um pouco mais de organização. Quando a gente só pensa em tudo que a gente precisa fazer, em todos os nossos desafios, às vezes pode parecer uma bagunça. Mas se a gente anota, quem sabe, né, para aqueles que gostam de listinhas, né, seja o momento certo para fazer isso. E o controle da ansiedade, com certeza, é muito importante. O profissional psicólogo é o que mais vai conseguir auxiliar, né, em estratégias, em ferramentas para controle da ansiedade, né, seja, muitas vezes a parte da medicina entra através de alguma medicação ou não, por isso é tão importante fazer essa análise laboratorial, sendo num clínico geral, num psicólogo, num nutricionista, e mais do que nunca a gente vê que a saúde do idoso é multifatorial. Então, se tem um fator que está meio, né, não está tão bem, outros fatores podem começar a desmoronar, então a gente precisa tentar erguer esse idoso de uma forma muito mais completa, multifatorial, que com certeza vai ter muito mais benefício. Falando em idosos, a gente sempre se relaciona aos nossos avós, enfim, como aqueles que têm receitinhas saudáveis ou receitinhas saborosas, então, aos idosos que abusem, então, dessas receitas com ingredientes que vocês têm em casa, né, que tenham em casa, né, focando mais nos alimentos de verdade, nas frutas, nas verduras, né, e ao mesmo tempo que as receitas elas são indicadas, a gente tem que ter um controle, que na epidemia foi visto o quanto as receitas muito gordurosas, os bolos aumentaram, então o consumo excessivo também aumenta, mas que se for, né, levar para a cozinha, sejam receitas mais saudáveis, que com certeza vai fazer um benefício muito maior. É muito importante esse planejamento em relação às refeições dos pequenos lanches, tanto pela questão nutricional, assim como para a gente ter organização de insumos, aproveitar ao máximo o alimento, evitar desperdício, que tem muitos pacientes que falam para mim que não compram saladas e frutas porque estragam. Então, e eu sempre falo assim, né? Se estraga, tem um motivo muito interessante, que é porque a pessoa não come, né? Se não estragou, é porque não comeu. Então, não é magicamente que um alimento estraga dentro da nossa geladeira. E muitas vezes ele estraga porque a gente compra muito, a gente não se planeja, a gente tá desmotivado, tá triste, quer comprar alguma coisa que seja né, muito mais saborosa para nossa fome emocional, a gente vai alimentando muito as nossas emoções e muitas vezes esquece de alimentar o nosso corpo físico, a nossa saúde, o bem-estar, que com certeza é muito importante. Então essa vai a dica. Nunca um alimento estraga na geladeira se a gente não consumir eles, né? Então é muito importante manter essa rotina fixa dos horários, né? Ter horários para certas coisas, então não somente ter horário de ficar na frente da TV olhando as notícias ruins, mas também ter horário para se exercitar, ter um horário para se alimentar direito, ter um horário para leitura, para exercícios físicos, né, para fazer as atividades prazerosas, né, que muitas vezes a gente diz que a gente não tem tempo. Então, a desculpa sempre é não ter tempo. Então, agora que muitas vezes os idosos podem estar em casa com mais tempo, utilizar esse tempo, seja para arrumar um armário, para quem gosta, passar uma roupa, lavar a louça, né? Eu, ultimamente, estou amando lavar a louça, para mim é completamente terapêutico. Então, cada um
vai buscando o que for, né, importante para si, seja ouvir uma música, cantar, dançar. Eu acho que a parte da alimentação está muito relacionado com o estilo de vida saudável. Então, é isso que a gente tem que estar incentivando, né? Então, eu também gosto de colocar que é muito importante a gente reservar um tempo, os idosos reservarem um tempo para si mesmo, né? Para fazer as coisas que gostam, se desligando um pouco do meio digital, que hoje não existe mais, né? Que os meios digitais são só para jovens, não. Os idosos estão muitas vezes muito mais antenados do que nós, né? Do que os jovens em si. Então, desligar um pouco disso e focar mais na vida real, mais nas coisas que a gente tem, né, de bom, né, com organização, enfim. E sobre a questão, quero finalizar falando sobre a questão da ansiedade. A gente fala muito sobre fome física e fome emocional, né? As pessoas têm muita dificuldade de diferenciar o que é físico e o que é emocional, porque muitas vezes a razão, ela está completamente escondida atrás de várias emoções que muitas vezes são descontadas na alimentação. Isso é um desafio bem grande, que é o que a gente vê não só nos idosos, mas nos jovens, nos adultos, nos homens, nas mulheres, que comem por descontar, né, a ansiedade ou o que for no alimento. Então, antes da gente sair comendo, né, tudo que a gente vê pela frente, eu sempre digo que é muito importante entender se essa fome física vem do estômago ou se ela vem da nossa cabeça, do nosso coração, enfim. Então, eu acho muito importante a gente ter essa conscientização na parte da alimentação e também a questão que nós estamos falando muito, nós profissionais, sobre comer com atenção plena. Muitas vezes a gente acaba, né, entrando, né, a gente acaba olhando para o nosso prato e a gente não percebe o que a gente está comendo. De tão rápido que a gente está comendo, são garfadas infinitas uma atrás da outra. Então, acho muito importante a mastigação mais lenta, entender o que a gente está comendo, tentar se relacionar um pouco melhor com o alimento, né, deixar também as emoções e o que a gente tem de lembranças boas, que a gente tem muito, a comida é muito afetiva, né, então a gente também tentar se relacionar a isso. E aos idosos também, né, então que façam alimentos que tenham um valor afetivo, mas que controlam o consumo, porque muitas vezes a gente vê a alimentação sendo um refúgio, né, sendo que os gatilhos são outros. Então, a gente tem que entender quais são esses gatilhos para daí a gente conseguir ter uma alimentação um pouco mais saudável, mais regrada, enfim, né. Tô vendo aqui que tá faltando alguns minutinhos, né, eu até gostaria de saber se os meus colegas possuem alguma coisa para acrescentar sobre essa questão, né, que eu acho que a gente tem muito a que colaborar, né, um com o outro nessa questão multiprofissional. E principalmente aos idosos, que, na minha opinião, tanto os idosos, assim como os pais de crianças que ficaram em casa, né, isolados, acabaram tendo um prejuízo, né, muito grande, e a gente está aqui sempre para auxiliar nesse processo. Passo a bola aí para quem quiser participar, então, se vocês tiverem perguntas também, nós temos ainda uns minutinhos aqui que a gente pode estar, com certeza, falando um pouquinho também. Acho que o Dr. Carlos está no mute, tá sem som. Perdão, falta da prática. Tem uma pergunta aqui, né, da Janaína, que não foi falado, que é sobre a questão do equilíbrio. Então, o que acontece? Muitos pacientes moram em casas antigas, em que o piso são aqueles pisos de madeira que eram encerados, e que são pisos mais lisos, não são antiderrapantes, ou tem ainda aquelas cerâmicas também antigas, os famosos azulejos, pisos não antiderrapantes, como são os modernos hoje. E muitas vezes a pessoa não tem condição de mudar o piso, de colocar alguma coisa mais prática, pelo custo, pela dificuldade de modificar, colocar. Uma coisa importante para a família, para o cuidador, para o idoso, principalmente aqueles pacientes mais idosos que têm uma certa dificuldade de deambulação, de caminhar, né? Primeira coisa é os boxes de banheiro, né, terem portas amplas e não portas com dificuldade de acesso, como muitas são, principalmente as de acrílico, essas coisas assim. Segundo, dentro do box, já ter aqueles protetores que para pega a mão, ou seja, para que, se ele ainda toma banho sozinho, sem auxílio, que ele possa segurar uma e usar a outra mão para fazer a sua higiene.
Isso é muito importante. Outra coisa, se a casa é uma casa que é mais de um piso, que o idoso tenha que, queira ou não, 1 ou 2 vezes por dia, subir e descer escada, 2 coisas fundamentais, que a gente vê muito pouco, vê em empresas, em órgãos públicos, mas não nas casas, que é ter o corrimão bilateral, não só de um lado, certo? Porque às vezes alguém junto que também vai ter que ajudar quando esse idoso perder o equilíbrio. Ele também vai precisar ter um apoio para ajudar a segurar, senão nós vamos ter 2 quedas. Então, isso é importante. E outra coisa, apesar de não ser tão estético, bonito, é ter o antiderrapante, aquelas fitas que se coloca na ponta de cada degrau. Isso ajuda muito, né, na hora de descer, principalmente quando forem pisos de cerâmica. Hoje ainda tem muitos pisos que eram de mármore, marmorite, e isso quando cai uma gota d'água, uma gota de óleo, pode ser a saliva de um cachorro, de um gato, pode ser um copo d'água que suou e pingou na hora que alguém desceu para levar para a cozinha, e esse idoso vem e a chance de ter uma queda é grande. Se tiver o antiderrapante e o corrimão, a chance dele cair é menor. E a mesma coisa serve para os ambientes, como as salas, quando eu falei ali das pontas, né, das situações de queda, é importante, naqueles onde tem parede livre, a mesma coisa, ter um corrimão para que ele possa se apoiar. Porque hoje muitos idosos caminham sozinhos ou algumas vezes caminham com uma bengala para apoiar. Mas às vezes essa bengala pode resvalar e não o idoso. E ela resvalando, ele tem condições pelo menos de apoiar e diminuir, vamos dizer assim, o impacto da queda. Não vai impedir a queda, geralmente, mas diminui o impacto dela. Isso é importante que as pessoas que cuidam de idosos e os próprios idosos, porque a gente sabe, né, os idosos que estão nos assistindo, que eles têm um certo grau de teimosia, né, não, eu consigo fazer, não precisa, isso é besteira, deixa comigo, eu subo no pé de goiaba e colho a goiaba toda sem problema nenhum, eu faço isso desde os 7 anos de idade, mas agora ele tem 80, ele tem 70, ele tem 65, e se ele escorregar, com 7 ele pulava, rolava e saía dando risada, né, com 70, 80 ele não vai pular, não vai rolar e vai chorar. Se rir é da desgraça, como diz o ditado. A gente tem uma pergunta aqui, eu até gostaria que o Dr. Carlos ajudasse a gente a responder, que os familiares, eles devem manter a rotina de check-up dos idosos ou é melhor evitar sair em consultas e exames? 2 situações. Se esse idoso tem alguma patologia, vamos botar obesidade e diabetes. Sim. Então, ele tem que ir ao seu médico e ao seu nutricionista, se ele estiver acompanhando. Mesmo que ele não sinta nada, ele tem que fazer uma avaliação. Eu sempre coloco para todos os meus pacientes que a ausência de sintoma não é sinônimo de saúde. Então, não é porque eu não sinto nada que eu estou saudável. Não. Tem muitas patologias e muitas coisas que são assintomáticas. Exemplo, o Covid-19, né? Jovens. Então, ir ao médico não é risco, é diferente dele ir num pronto-socorro sem necessidade. Aí ele vai se expor, ele está num hospital, local altamente contaminante, com pessoas que estão contaminadas. Num consultório médico, numa clínica médica, normalmente já se toma todos os cuidados de higiene para proteção. Nessa época, o cuidado está sendo redobrado, triplicado, quadruplicado, justamente para isso. Um grande erro que teve desde o começo dessa pandemia foi o fique em casa, certo? Falando especificamente da parte de saúde. Se ele é um idoso que não tem comorbidades, a única comorbidade dele é a idade, mas ele não é diabético, não é hipertenso, não é cardiopata, nada disso, né? Ele pode fazer a sua revisão anual e se esperar mais 2 meses, não é isso que teoricamente vai prejudicá-lo. Agora, se ele, vamos pegar um exemplo, né? Ele é um paciente que é hipertenso, mas ele é um paciente que tem uma tendência muito grande a desenvolver quadros mais graves de depressão. É o que a Bruna colocou agora. Nessa época agora, isso tende mais. Ele vai, como tu colocaste, vai mudar a parte alimentar, que queira ou não muda, come mais ou come menos, né? Ele vai ficar mais ansioso, ele vai ficar mais angustiado, ele vai ficar mais triste, ele vai ficar mais melancólico, principalmente se os vizinhos da idade dele morreram de Covid ou estão internados por Covid,
esse paciente tem que ir ao médico, tem que ir ao psicólogo, ele tem que rever a sua medicação da depressão, a sua medicação da hipertensão, ele tem que ver o seu quadro psicológico para ver o que vai ser orientado pelo psicólogo, se ele vai ter mais praxiterapia, se ele vai ter que usar mais medicação pelo médico, né, ou se ele vai ter que agregar algum hábito que ele fazia que não pode fazer, mas um que substitua esse lado emocional e psicológico. Então, o fique em casa foi o maior erro que foi cometido até hoje. Muita gente está aí hoje, pior da sua hipertensão, pior do seu diabetes, pior da sua cardiopatia, da sua depressão, da sua alimentação. Por quê? Porque não está fazendo um acompanhamento adequado. Porque, queira ou não, essa epidemia mudou radicalmente em muita gente, mas muita gente, tanto o lado psíquico como o lado orgânico. Então, a alimentação de muitas pessoas melhorou, mas de muitas pessoas piorou, principalmente as que tiveram que ficar isoladas, certo? O lado psicológico é a mesma coisa. Aqueles que tiveram que ficar isolados em quarentena, com certeza pioraram. Aqueles que precisavam se aproximar da família, criar um lar mais próximo, com certeza melhorou, né? Aquele pai e mãe que saiu às 6 da manhã e voltava às 10 da noite, durante um bom tempo, provavelmente ficaram ali. Talvez a pressão das crianças pequenas tenha criado uma certa... Mas, pelo lado emocional, é uma coisa extremamente saudável, né? Tu não tinha o teu filho de segunda a sexta, e tu começou a ter. Aí tu começa também a perceber os teus erros, os erros deles, a educação deles, né? Então, por isso, acho que tem os dois lados da moeda. Mas, infelizmente, o lado da moeda ruim predomina e causa mais danos do que o lado bom. Com certeza. E a gente percebe muito, né, o quanto os pacientes, eles falam, os idosos, que eles, das atividades físicas. Eu percebo muito quanto é falado que eles sentiram muita falta de, eu fazia academia, eu ia no grupo, né, de terceira idade, e simplesmente ficaram em casa, perderam a exposição ao sol, então ali a gente já começa a ter uma dificuldade, até questões de vitaminas, a parte metabólica em si, que gera muitas vezes mais, né, a sensação de estar deprimido, e a gente perde muito aquela parte toda da atividade física, a liberação de hormônios de bem-estar, tanto para a qualidade de sono. Então, esse idoso muitas vezes não tem mais um gasto energético tão aumentado, tem dificuldade, né, com o sono, gera insônia, gera ansiedade, e aquilo que era só uma atividade física, né, que agora muitos estão retomando, mas que poderia ter tido um benefício muito grande, e que daí ficou naquela questão, eu deveria sair de casa pela minha saúde, mas ao mesmo tempo eu não deveria sair de casa pela minha saúde, e as pessoas não sabem direito se eu saio, se eu não saio, o que faço, né? Então, realmente, por esse lado... Aí é que está um termo bem pontual, né, Tainara? O ponto é o distanciamento social, e não isolamento social. Isolamento, quem precisa praticar é quem está infectado, né? O distanciamento social proporciona que faça uma atividade física, que vá ao médico, que faça os exames, que mantenha uma vida dentro das condições de normalidade, né? Então, eu preciso tomar cuidados com álcool gel, onde eu encosto, não preciso dar abraço, cumprimentar todo mundo, mas eu posso sim manter a minha rotina. Isso é extremamente saudável em todos os aspectos. Com certeza, e as pessoas entenderem isso, né? A diferenciação, né, do isolamento para o distanciamento, porque daí muitas vezes atividades que não são tão importantes estão voltando para a rotina, mas a atividade física, a alimentação saudável está sendo como desculpa ainda de, não posso porque estou em distanciamento ou em isolamento. A gente também tem que cuidar um pouco sobre o que, né, pode para uma coisa, mas não pode para outra. E os benefícios que a gente vai ter, né? Com certeza vai ter muito mais benefício sair para a rua para caminhar do que não sair e ficar em casa, gerando ansiedade, muitas vezes um sedentarismo que vai levando outras questões. E, enfim, então acho bem interessante a gente estar levantando essa questão também. E um exemplo que eu coloco para os meus pacientes é que caminhar faz bem. Você não precisa caminhar na rua 15 às 6 horas da tarde, né? Você pode caminhar um pouco mais tarde, no comecinho da manhã, no finalzinho da tarde, numa rua perto de casa. Então, cuidados a gente precisa tomar. Seja um idoso, seja uma criança, a gente vai precisar tomar esses cuidados. Agora, a gente não pode também fingir que a vida não está mais acontecendo e que eu posso negligenciar a minha saúde, né?
É uma coisa que foi ótimo, Bruno, na tua colocação, dessa diferenciação entre isolamento e distanciamento. Isso foi muito bom, a Tainara complementou, isso é fundamental, porque as pessoas entenderam que todos tinham que ser isolados, ou seja, presos, né? Ou seja, cada um no seu canto. Não, a gente sempre foca em isso, exatamente, é o distanciamento, é os cuidados de higiene, né? As pessoas se respeitarem uma com a outra, né? Respeitarem os ambientes, isso é perfeito. Uma outra coisa que eu queria colocar, o nosso tempo está aqui praticamente encerrando, temos aí mais 3 minutinhos, que eu queria colocar é o contrário do que a gente falou, o excesso, certo? Então, a gente tem que cuidar muito, né, porque a gente está orientando eles a se alimentar bem, a dormir bem, né, a sair para caminhar, a ir ao médico, tudo isso, a fazer exercício. Mas eu tenho visto muitas vezes, eu ouvi uma frase já há muito tempo atrás, quando foi um poeta que escreveu isso, eu não me lembro se foi Mário Quintana, um deles escreveu, e que ele chegou no médico e disse assim, ó, doutor, o culpado de tudo isso é o meu corpo, porque a minha cabeça tem 25 anos, mas o meu corpo insiste que tem 80, e não está dando certo, porque eu tenho 25, mas esse corpo acha que tem 80. Então, é aquele idoso que acha que tem que roçar a grama no sábado, das 8 às 5 da tarde, e para só para comer. Aquele idoso que acha que tem que plantar toda a hortinha dele no sábado de manhã ou na sexta de manhã, né? E aí, lógico, consequentemente, ele está causando um desgaste a esse corpinho de 80 anos. E essa cabecinha de 25 não está respeitando. E aí ele vai parar ou no médico, por algum caso mais grave, uma hipertensão descompensada, um diabetes compensado, uma insuficiência cardíaca, ou o corpo vai ficar irritado, vai ficar doente, e ele vai parar onde? Na psicóloga, porque ele está deprimido, porque ele não consegue mais cortar a grama o dia inteiro no sábado, né? E aí ele acaba indo na Tainara porque ele fica deprimido, o corpo está cansado e ele perdeu o apetite. Certo? Tudo em função do quê? Porque ele fez o excesso. E aí ele é capaz de dizer, doutor, mas me disseram que era para fazer atividade física, que era para eu me mexer, que não era para mim ficar sentado na cadeira de balanço esperando a morte chegar, como dizia Raul Seixas. Então, acho que tudo tem que ter uma coisa chamada bom senso, em qualquer área, medicina, psicologia, engenharia, nutrição, qualquer um. Se tem bom senso, tudo começa a ficar. Agora, se tiver os extremos, aí a coisa complica. Não só no idoso, mas principalmente no idoso. Então, não esqueça, a cabecinha pode ter 25 ou 20, e deve. Mas não pode esquecer que a hora que ele abre o espelho, o corpinho tem 80. Uhum. Aquela velha premissa, a gente tem que obedecer o mais velho. Ok. Vocês querem um comentário? Eu não sei, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Então, assim, ó, eu queria agradecer a nós três, né, em nome da Sociedade Brasileira de Clínica Médica Regional de Santa Catarina, do PAN Saúde, o plano de descontos para a família. A gente espera poder manter isso, já vamos definir aqui, não sei se seremos nós ou outros do grupo, dia 25 de novembro, uma quarta-feira, procuraremos sempre fazer as quartas-feiras, às 19h30, nós vamos divulgar depois nos nossos sites, nos nossos Facebook, qual será o tema específico, mas será, de novo, um tema multiprofissional, né, que terão, no mínimo, 3 profissionais de áreas diferentes, mas com temas interligados para ser abordado, para que vocês que estão nos acompanhando tenham a expectativa de receber alguma informação. Vamos trabalhar de uma maneira mais informal, nada científico, com tabelinhas, gráficos, isso fica muito didático, e nós estaremos aqui dando aula para vocês. O objetivo nosso não é dar aula, é trazer aqui informação de preferência muito correta, muito embasada, para acrescentar no dia a dia dos idosos, dos adultos, dos jovens, no caso da psicologia, da nutrição, também das crianças. Eu, como clínico, não posso falar disso, mas a ideia é trazer informação para todos, não só para o idoso, é para adultos. Vamos falar sobre a saúde do adulto,
sobre a saúde da mulher, sobre a saúde da criança. Muito pouco se fala no adulto jovem, né, na saúde dele, entre 20 e 40 anos, que é a idade que a gente mais comete erros na nossa vida, tanto físicos como psíquicos, né, ou seja, orgânicos, alimentação ruim, sono ruim, trabalha demais, se incomoda, se irrita, briga, discute, ou seja, uma série de coisas. Nós também vamos abordar essa faixa etária, principalmente a do homem. A mulher já tem um certo comportamento porque ela regularmente tem o hábito de ir ao ginecologista. O homem não. Está mudando, mas ainda está longe de ter o acompanhamento que a mulher tem hoje com o ginecologista, que é o, vamos dizer assim, entre aspas, né, o clínico da mulher, apesar de ser uma avaliação mais restrita na parte, vamos dizer assim, feminina específica, mas já tem alguma coisa. O homem, a única coisa que se trabalha muito hoje no homem é a próstata, e mesmo assim com certas restrições. Então, agradecer a todos que nos acompanharam, quem vai nos acompanhar nos próximos dias, nas próximas semanas. De coração, agradecer a Tayana e o Rafael, que são da Promotes, que é quem organiza essa web para a gente estar aqui, que a gente pode transmitir para vocês com qualidade. Eles estão por trás, aí não aparece nas câmeras, mas é quem dá todo o suporte para a gente. E, mais uma vez, agradecer a Tainara, a Bruna, e eu estou dando meu boa noite por aqui. Vocês fiquem à vontade agora para vocês. Eu falo então, Bruna. Pode falar. Vamos lá. Também gostaria de agradecer pela participação de todo mundo que acompanhou, que ainda vai acompanhar, quem não está ao vivo, mas que esse vídeo vai ficar gravado. Gostaria de me colocar à disposição também, caso surjam novas dúvidas. Nós estaremos à disposição tanto nos comentários do Facebook, do YouTube, no Instagram da Clínica Peter Pan, né? Então, nos nossos perfis profissionais também fico à disposição. É sempre uma alegria muito grande falar um pouquinho sobre essa área, né, da nutrição, ainda mais quando a gente tem colegas assim tão importantes, né, que fazem a gente ter ainda mais vontade de participar. Então, agradeço a todos e eu também me coloco à disposição, então, tá bom? Muito obrigada. Bom, quero agradecer aos meus colegas, então, pela participação, pelo convite também. É extremamente importante a gente falar para as pessoas, né, e não só para os profissionais, não só em termos científicos, mas para que as informações fiquem claras. Então, a gente conta um pouquinho, né, dos nossos casos aqui, dos nossos pacientes, nossos amigos, conhecidos, mas para ilustrar os assuntos que são tão importantes, os temas que são tão importantes e que garantem uma qualidade de vida, que garantem um bem-estar, né, para os nossos, para os seus, enfim. Quero agradecer, quero me colocar à disposição também, então aqui na clínica, pelas redes sociais, enfim, fico bem à disposição, caso surja alguma dúvida nos outros dias, enquanto esse vídeo ficar disponível, e também aqui na clínica, né, caso alguém tenha alguma dúvida um pouco mais pontual, um caso mais específico, eu e acredito que meus colegas também. Bom, é isso, boa noite, que vocês consigam aproveitar também o vídeo, né?